Informação garante que o Corinthians está muito próximo de anunciar novo acordo milionário. No espaço master da camisa, Timão atrasou o pagamento do 13º salário dos funcionários do Parque São Jorge e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Fortaleza fora de casa, com desfalques, buscando a vitória para continuar sonhando com uma vaga à Libertadores da América 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Fortaleza fora de casa, buscando a vitória para continuar sonhando com uma vaga na Libertadores da América 2026. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Fortaleza, jogo que acontecerá às 19 horas na Arena Castelão e será válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, depois do trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior comandou um exercício tático voltado para a partida de hoje. Depois dessa atividade, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate do último domingo contra o Botafogo retornaram à parte interna do CT para uma nova atividade regenerativa. Os demais jogadores permaneceram no gramado para mais trabalhos táticos com o treinador. Corinthians que volta a campo hoje, buscando a vitória para ainda continuar sonhando com a 8ª colocação do Brasileirão. 8ª colocação que concede uma premiação maior e também pode dar uma vaga à Libertadores do ano que vem. Dorival terá problemas, desfalques. Mateuzinho, 3º cartão amarelo. Charles, suspenso pelo STJD. Os atacantes, Memphis, ainda tratando de uma entorse no joelho. E Yuri Alberto, que deixou o jogo do último domingo mancando problema na virilha. E além deles, o meia Rodrigo Garro, pelas informações que chegam, é que foi preservado para esse jogo de hoje e nem viajou. Por outro lado, Dorival terá um retorno. Martínez, que ficou de fora do empate contra o Botafogo porque estava suspenso, voltou a ficar à disposição do treinador. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, André Luiz, Breno Bidon, Fabrício Angileri, José Martínez, Vitinho, Guinegão e Dieguinho. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: 37ª rodada do Brasileirão, mais um campeonato brasileiro em que o Corinthians faz feio, mais um campeonato brasileiro pífio do Timão. Estou aqui falando para vocês que o Corinthians ainda sonha com a 8ª colocação da competição nacional. Isso para um elenco que custa milhões por mês, uma das maiores folhas salariais do país. Absolutamente que ainda é muito pouco estarmos falando de 8ª colocação, era para o Corinthians estar lá nas primeiras posições. Mas enfim, como eu disse, outro péssimo Brasileirão que o Corinthians faz. Sabemos que tem o objetivo da 8ª colocação, mas claro que o principal foco está nos jogos dos dias 10 e 14 de dezembro da semifinal da Copa do Brasil. Tanto é que o Rodrigo Garro acabou sendo poupado, pelo menos são essas as informações que chegam. Hoje o Dorival terá uma grande oportunidade, por exemplo, de colocar o Dieguinho na posição de ofício dele como meio-campista, construtor de jogadas no lugar do Rodrigo Garro. Para mim o Vitinho merece a titularidade ao lado do Guinegão. Então vamos aguardar o que ele fará, tudo certinho, mas é um Corinthians que luta pela vaga na Libertadores ainda no Brasileirão, pensando na 8ª colocação, mas a Copa do Brasil e também falando da premiação, o campeão ganha quase 80 milhões de reais e dá uma vaga direta para a fase de grupos da competição. Então, absolutamente que o foco está nessa semifinal da Copa do Brasil contra a equipe do Cruzeiro. Independentemente dos desfalques, provavelmente o Dorival mudará o esquema tático, deveremos começar o jogo com 3 zagueiros, enfim, independentemente do esquema, nós que somos torcedores
Sempre, aliás, independente do esquema e da escalação, nós que somos torcedores, as nossas funções é sempre torcermos para que o Corinthians conquiste a vitória e eu tenho confiança que sairemos hoje da Arena Castelão com os 3 pontos. E agora vamos falar sobre atraso no 13º dos funcionários. É isso mesmo, o Corinthians atrasou o 13º dos funcionários do Parque São Jorge. Não é segredo para nenhum de nós que a crise financeira do Timão está piorando cada vez mais. Nesse ano de 2025, tudo está se potencializando. Absolutamente que as dívidas não começaram nesse ano. Já é um Corinthians que acumula quase 3 bilhões de reais em dívidas e as dívidas do clube começaram a aumentar. Vamos colocar aí nos últimos 18 anos que chegamos a esses valores exorbitantes. Mas nesse ano, claro que as dificuldades estão sendo maiores devido aos acúmulos dos anos anteriores, mas gestões, essa aqui é a grande realidade. Corinthians aguarda valores de premiações do Campeonato Brasileiro, valores da detentora de direitos de transmissões. Sabemos que o Transferban é um dos principais objetivos para a diretoria pagar. O Corinthians tem que pagar o Santos Laguna cerca de 40 milhões pela compra não paga do zagueiro Félix Torres. Se o Corinthians não pagar, nem poderá ir ao mercado. E também tem outras pendências na FIFA que o Corinthians tem que resolver, inclusive a do Rojas. O Timão já está condenado, tem que acertar, senão será o Transferban, mais de 40 milhões. Total de 130 milhões de reais na FIFA, aliás, mais de 130 milhões. Além de todas essas dificuldades que o Corinthians tem, mais uma acontecendo em relação à parte financeira. Na última sexta-feira, dia 28 de novembro, foi o último dia que o Corinthians teve como prazo para pagar a primeira parcela do 13º dos funcionários do Parque São Jorge. Até o momento ainda não foi pago, até o momento ainda não foi quitado, no momento que eu gravei esse vídeo, mas a diretoria espera quitar essa pendência o quanto antes possível. Então vamos ficar aguardando e tomara que tudo seja resolvido logo. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter atrasado o 13º salário dos funcionários do Parque São Jorge, é a seguinte: que crise que o nosso timão está. Inacreditável. E há quem diga que o dinheiro que era para ser usado para pagar os funcionários do Parque São Jorge foi usado para resolver pendências com os atletas. E absolutamente que isso acaba trazendo críticas internas. Na visão, primeiro tem que resolver os problemas das pessoas com os menores salários. Absolutamente que não se tem confirmação disso, não sabemos exatamente, mas é complicado. Atrasar o 13º, as pessoas estavam contando com esse dinheiro na última sexta-feira, que foi o prazo máximo, e os atrasos, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda estavam seguindo. Eu entrei em contato com uma pessoa que trabalha no clube e ainda não havia sido pago na manhã dessa quarta-feira. Então é o que eu falo para vocês: situação financeira do Corinthians caótica. A diretoria trabalha para tentar trazer novas receitas, parece que tem novo dinheiro chegando, daqui a pouco falaremos sobre isso, mas situação complicadíssima do Corinthians. É o que eu falo para vocês: a maneira que o Corinthians segue esse modelo associativo não tem como mais seguir. O Corinthians necessita de uma profissionalização, porque daqui para frente, infelizmente, a tendência é só piorar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre boa notícia. Corinthians pode estar muito próximo de anunciar novo acordo no espaço master da camisa, e é com a própria Esportes da Sorte, patrocinadora atual. Eu acabei de falar para vocês da crise financeira que o Timão vive, situação financeira. Corinthians está vivendo um caos financeiramente falando. Acabei de falar, atraso no 13º salário dos funcionários do Parque São Jorge, Transferban que o Corinthians tem que pagar, mais de 130 milhões de reais de dívidas na FIFA. Absolutamente que nesse ano de 2025, a situação do clube financeiramente falando, devido a erros das gestões anteriores, está piorando cada vez mais. A diretoria vem trabalhando há alguns meses para atrair novas receitas, name rights da Arena. Desde setembro a multa para a saída do grupo Ipera Pharma Neoquímica caiu, o
Corinthians, pelo que se fala, está próximo de anunciar um acordo de 700 milhões com a Caixa e se livrar da dívida que tem com o banco pela construção da própria arena. E também o Corinthians vem trabalhando há alguns meses para fechar um novo acordo no espaço master da camisa, que atualmente pertence à Esportes da Sorte. A ideia da diretoria, principalmente em outubro, as coisas intensificaram, porque a multa com a Esportes da Sorte caiu de 100 milhões para 30 milhões. A ideia era dobrar os valores atuais. Hoje o Corinthians tem com a Esportes da Sorte cerca de 103 milhões de reais por ano, um contrato de 3 anos, 309 milhões. A ideia era fechar por valores acima de 600 milhões. O Corinthians não conseguiu fechar. Nas últimas semanas, as questões envolvendo o patrocínio master estavam tanto quanto em silêncio até a noite da última terça-feira, 2 de outubro, quando o jornalista Luiz Fabiani trouxe informações que o Corinthians e a Esportes da Sorte estão muito próximos de anunciar um novo acordo com reajuste de valores, novo contrato até 2029. Pelas informações dele, uma reunião que aconteceu na noite da última terça-feira, 2 de dezembro, no Parque São Jorge, deixaram as coisas bem adiantadas e que esse novo acordo pode ser confirmado ainda nessa quarta-feira, dia 3, ou no máximo na quinta-feira, dia 4. Como eu disse a vocês, a intenção da diretoria do Timão era fechar por valores acima de 600 milhões. Será que a Esportes da Sorte fez essa proposta? A proposta de mais de 600 milhões da Esportes da Sorte chegou e o Corinthians está prestes a anunciar a renovação do contrato com a atual patrocinadora Master? Vamos aguardar e torcer para que o melhor venha a acontecer para o nosso Corinthians. A minha opinião quanto a essa informação do jornalista Luiz Fabiani é a seguinte: acaba de uma certa forma pegando muita gente de surpresa pelo fato das últimas semanas tudo estar em silêncio em relação a essa questão envolvendo o patrocínio master. Corinthians conversou com algumas empresas, até fez aquele sistema de envelope fechado e não conseguiu fechar nada. Então as coisas estavam, como eu disse, um tanto quanto silenciadas em relação ao patrocínio master. A Esportes da Sorte, a própria Esportes da Sorte, tinha a noção que os valores que foram fechados em 2024 estavam defasados. Corinthians tinha a intenção de pelo menos dobrar os valores que tem com a atual patrocinadora. E aí ficamos na dúvida, para quanto será que os valores foram reajustados? Como eu disse, o contrato de 3 anos, totalidade 309 milhões, 103 por ano. Para quanto será que foi esse contrato? Será que tivemos uma dobra? Foi para 600 milhões? Ou de repente 500? Absolutamente que ainda não sabemos. Mas pelo que se fala, conversei com uma pessoa do marketing, algo muito bom para o clube pode acontecer. Então pode ser que uma proposta de 600 milhões chegou, não temos como saber. A Esportes da Sorte não queria perder esse espaço, principalmente para uma concorrente. Então, o que nos resta é torcermos para que realmente esse novo acordo seja fechado e que sejam os valores que o clube estava esperando, como eu disse, a partir de 600 milhões. Então, vamos aguardar, como eu disse, e torcer para que realmente tudo dê certo e esse novo acordo milionário seja confirmado e anunciado o quanto antes possível. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham desse atraso no 13º salário dos funcionários do Parque São Jorge? E essa informação que Corinthians e Esportes da Sorte estão próximos de fechar um reajuste, um acordo até 2029, ainda a Esportes da Sorte ficando no espaço master da camisa. O que vocês acham? Será que o Timão conseguiu os valores que estava buscando? E quanto ao jogo de hoje contra o Fortaleza fora de casa? Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, jogo complicado, como sempre os jogos do Timão estão sendo, mas vamos vencer 1-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço.
E vai, Corinthians!